Philip K. Dick, Ubik, capítulo 7. Dê um toque especial nas superfícies mais difíceis da casa com o novo Ubik milagroso. O acabamento plástico fácil de aplicar, com extra brilho, não pegajoso, inteiramente inofensivo, se usado conforme as instruções. Evita a esfregação sem fim. Você vai deslizar direto para fora da cozinha. Nossa melhor jogada agora, disse Joey Shipp. Parece ser esta. Vamos pousar em Zurique. Pegou o audiofone de micro-ondas disponível na nave, cara e bem equipada, de hamster, e discou o código regional da Suíça, colocando-o no mesmo oratório de ela. Podemos consultar os dois de modo simultâneo. Eles podem ser ligados eletronicamente para funcionar em uníssono. Protofasionicamente, corrigiu Don Danny. Alguém sabe o nome do gerente do moratório? Entes queridos? Herbert, alguma coisa, disse Type Jackson. Um nome alemão. Wendy Wright, ponderando, disse. Herbert Schoenheit von Vogelsang. Eu me lembro porque uma vez o Sr. Hamster me disse que significava Herbert, a beleza do canto dos pássaros. Queria me chamar assim. Lembro que pensei isso na ocasião. Você pode se casar com ele, disse Tito Apostos. Eu vou me casar com Joey Shipp, Wendy disse num tom sombrio, introspectivo, com uma gravidade inocente. Ah, é? Disse Pat Conley. Seus olhos negros, saturados pela luz, se acenderam. Vai mesmo? Você consegue mudar isso também, disse Wendy, com seu talento? Pat disse, estou morando com Joey. Sou eu que cuido dele. Conforme o nosso acordo, eu pago as contas dele. Paguei a porta hoje de manhã para que saísse. Sem mim, ele ainda estaria dentro do condapto. E nossa viagem para a Luna? Disse Al Hammond. Não teria acontecido. Encarou Pat com uma expressão complexa. Talvez não hoje, mas acabaria acontecendo, observou Type Jackson. Que diferença faz? De todo modo, acho que é bom para Joey ter uma mulher que pague sua porta. Ela cutucou Joey no ombro. O rosto radiante deu a ele a impressão de uma aprovação obscena. Uma espécie de deleite emprestado diante de suas atividades pessoais, privadas. Dentro da Sra. Jackson, sob a superfície extrovertida, havia uma voyeur. Dê-me o catálogo geral de número de videofones da nave, ele disse. Avisarei ao moratório para nos aguardar. Consultou o relógio de pulso. Mais 10 minutos de voo. Aqui está o catálogo, Sr. Shipp, disse John Ayod, após uma busca. Ele lhe entregou a caixa quadrada e pesada com o teclado e o microscanner. Joey digitou SUI, depois ZUR, depois Mora Ente QRD. Como o hebraico, disse Pat por trás dele. Condensações semânticas. O microscanner varreu para frente e para trás, selecionando e descartando. Por fim, o mecanismo soltou um cartão perfurado que Joey inseriu na fenda do receptor do fone. O fone emitiu num tom metálico. Esta é uma gravação. E impeliu o cartão perfurado vigorosamente. O número que você me forneceu está obsoleto. Se precisar de ajuda, ponha um cartão vermelho no... Qual é a data desse catálogo? Joey perguntou a Ayod, que devolvia a caixa à prateleira de armazenamento de fácil acesso. Ayod examinou a informação gravada atrás da caixa. 1990, 2 anos. Não pode ser, disse Ed Dorn. Esta nave não existia 2 anos atrás. Tudo nela. E dentro dela. É novo. Taito Apostos disse. Talvez Hamster tenha cortado alguns gastos. De jeito nenhum, disse Ed. Ele esbanjou cuidado, dinheiro, perícia, engenharia com a Pratfall 2. Todo mundo que já trabalhou com ele sabe disso. Essa nave é a menina dos olhos dele. Era a menina dos olhos dele. Corrigiu Francis Spanish. Não estou pronto para admitir isso, disse Joey. Inseriu um cartão vermelho na fenda do receptor do fone. Me deu o número atual de
Moratório Entes Queridos em Zurique, na Suíça. Para Francis Spanish, disse: esta nave ainda é a menina dos olhos dele, porque ele ainda existe. Um cartão que o fone havia perfurado para que ganhasse significado saltou para fora. Joey o transferiu para a fenda de entrada. Dessa vez, as operações computadorizadas do fone responderam sem irritação. Na tela, um rosto pálido, intrigante, formou-se. O rosto do adulador intrometido que dirigia o moratório Entes Queridos. Joey lembrou-se dele com antipatia. Sou Herbert Schoenheit von Vogelsang. Veio me procurar em seu luto, senhor. Poderia pegar seu nome e endereço, caso aconteça de cair nossa ligação? O dono do moratório endireitou a postura. Joey disse: houve um acidente. O que consideramos um acidente, disse Vogelsang, é uma manifestação da obra de Deus. Em certo sentido, toda a vida pode ser chamada de acidente. E, no entanto, de fato, não quero entrar em discussões teológicas, disse Joey. Não neste momento. Este é o momento, dentre todos os momentos em que os consolos da teologia trazem maior alívio. Falecido é um parente? Nosso empregador, disse Joey. Glenn Hanster, da Hanser e Associados, de Nova York. A esposa dele, ela, está com vocês. Pousaremos daqui a 8 ou 9 minutos. Podem deixar uma de suas vans de transporte de bolsa térmica à espera? Ele está em bolsa térmica agora? Não, disse Joey. Ele está se aquecendo numa praia em Tampa, na Flórida. Presumo que sua resposta divertida indique que sim. Envie uma van para o espaço-porto de Zurique, disse Joey e desligou. Olha, com quem temos de lidar, refletiu, de agora em diante. Vamos pegar Ray Hollis, disse aos inerciais agrupados à sua volta. Em vez de pegar o Sr. Vogelsang, perguntou Sam Imundo. Pegar no sentido de acabar com ele, disse Joey, por ter causado isto. Glenn Hanster, ele pensou, congelado em posição vertical num caixão de plástico transparente, decorado com botões de rosa artificiais. Despertado para a atividade de meia-vida por 1 hora a cada mês, deteriorando, enfraquecendo, tornando-se indistinto. Jesus, ele pensou, ferozmente, dentre todas as pessoas do mundo, um homem tão cheio de vida e vital. De qualquer modo, disse Wendy Wright, ele estará mais próximo dela. De certa forma, disse Joey. Espero que o tenhamos colocado na bolsa térmica muito... Ele reparou sem querer terminar a frase. Não gosto de moratórios. Nem de donos de moratórios. Não gosto de Herbert Schoenheit von Vogelsang. Porque Hanster prefere moratórios suíços. Qual é o problema de um moratório em Nova York? É uma invenção suíça, disse Ed Dorn. E de acordo com pesquisas imparciais, a extensão média de meia-vida de um determinado indivíduo no moratório suíço é 2 horas inteiras maior que a de indivíduo em um de nossos. Suíços parecem ter um jeito especial para a coisa. A ONU deveria abolir a meia-vida, disse Joey, por interferir no processo natural do ciclo de nascimento e morte. Debochado, Al Hammond disse, se Deus aprovasse a meia-vida, cada um de nós nasceria num caixão cheio de gelo seco. Don Danny informou diante do painel de controle. Estamos agora sob jurisdição do transmissor de micro-ondas de Zurique. Ele fará o resto. Afastou-se do console, parecendo abatido. Anime-se, disse Ed Dorn, para dizer algo cruel e insensível. Pense em como todos nós tivemos sorte. Poderíamos estar mortos agora, ou pela bomba ou atingidos por laser após a explosão. Você se sentirá melhor depois que pousarmos. Estaremos muito mais seguros na Terra. Joey disse, o fato de que tenhamos de ir à Luna deveria ter nos alertado. Deveria ter alertado Hanster. Ele se deu conta, por causa daquele buraco na lei que lidava com a autoridade civil em Luna. Hanster sempre disse, desconfie de qualquer pedido de serviço que exija nossa saída da Terra. Se estivesse vivo, estaria dizendo agora, especialmente, não morda a isca se quiserem nos
deslocar para a Luna. Muitas organizações de prudência já caíram nessa. Se ele de fato reviver no moratório, pensou, será a primeira coisa que vai dizer. Sempre desconfiei de Luna, dirá. Mas não desconfio o suficiente. Era um trabalho desejável demais. Não conseguiu resistir, e assim, com a isca, pegaram, como sempre soube que pegariam. Os retrojatos da nave, acionados pelo transmissor de micro-ondas de Zurique, soltaram um estrondo. A nave estremeceu. Joey, disse Tyto a postos, você vai ter que contar a ela sobre Hamster. Já se deu conta disso? Estou pensando nisso, disse Joey, desde que decolamos e partimos de volta. A nave, diminuindo radicalmente a velocidade, preparou-se por meio de vários sistemas homeostáticos de servoassistência para o pouso. Além disso, disse Joey, tenho que notificar a sociedade do ocorrido. Vamos ter que ouvir muito. A primeira coisa que vão dizer é que caímos feito patinhos. Semimundo disse, mas a sociedade está do nosso lado. Ninguém, disse Al Hammond, depois de um fiasco como esse, estará do nosso lado. Um helicóptero movido a energia solar com a inscrição Moratório Entes Queridos aguardava numa das extremidades do campo de Zurique. Ao lado dele havia um indivíduo que lembrava um besouro, usando um traje do exército continental, toga de tweed, mocassins, faixa carmesim na cintura e uma touca roxa com hélice de avião. O proprietário do moratório foi andando com afetação na direção de Joey Shipp, a mão estendida com luva, quando Joey saiu da rampa da nave para o solo plano da Terra. Não exatamente uma viagem repleta de alegrias, eu julgaria por sua aparência. Von Vogelsang disse, enquanto trocavam um breve aperto de mãos. Meus operários poderiam entrar em sua encantadora nave para começar? Sim, disse Joey. Entrem e peguem-no. Mãos nos bolsos, seguiu numa linha sinuosa até a lanchonete do campo de pouso, sentindo-se desoladamente lúgubre. Tudo procedimento padrão de agora em diante. Deu-se conta. Voltamos para a Terra. Hollis não nos pegou. Temos sorte. Operação Lunar, toda a experiência terrível e medonha de uma ratoeira, acabou. E uma nova fase começa, sobre a qual não temos nenhum poder direto. 5 centavos, por favor, disse a porta da lanchonete, mantendo-se fechada diante dele. Esperou um casal que estava saindo passar por ele, espremeu serrente à porta e foi sentar num banco vazio. Encurvado, dedos entrelaçados sobre o balcão, leu o cardápio. Café. Creme ou açúcar? O alto-falante da torre mônada dominante perguntou. Os dois. A janelinha se abriu, uma xícara de café, 2 pacotes minúsculos de açúcar envolvidos em papel e um recipiente de creme que lembrava um tubo de ensaio. Deslizaram para a frente e foram parar diante dele no balcão. Um pós-grad internacional, por favor, disse o alto-falante. Joey disse. Coloque na conta de Glenn Hamster, da Hamster e Associados, Nova York. Insira o cartão de crédito apropriado, disse o alto-falante. Não me deixam carregar um cartão de crédito há 5 anos, disse Joey. Ainda estou acabando de pagar o que eu gastei lá em um pós-grad, por favor, disse o alto-falante. Começou um tic-tac adorento. Ou, em 10 segundos, vou comunicar à polícia. Ele passou o pós-grad. O tic-tac parou. Não precisamos de gente como você, disse o alto-falante. Um dia desses, disse Joey com raiva, pessoas como eu vão se revoltar e destruir vocês. Será o fim da tirania das máquinas homeostáticas. O tempo dos valores humanos, da compaixão e do simples afeto retornará. Quando isso acontecer, uma pessoa como eu, que passou por uma provação e tem uma necessidade genuína de café quente para se animar e continuar funcionando quando tem que funcionar, conseguirá o café quente, tendo ela um pós-grad disponível no momento ou não. Ergueu o jarro de creme em miniatura e o colocou de volta.
no balcão. Além do mais, seu creme ou leite, ou o que quer que seja, azedou. O alto-falante permaneceu em silêncio. Você não vai fazer nada? Disse Joey. Tinha muito a dizer quando queria um pós-credit. A porta paga da lanchonete abriu-se e Al Hammond entrou. Foi até Joey e sentou-se ao seu lado. O pessoal do moratório está com Hamster no helicóptero, pronto para decolar. Querem saber se você pretende ir junto. Joey disse. Olha esse creme. Ele mostrou o jarro. Nele o fluido se acumulava nos cantos, um coágulo denso. Isto é o que acontece e o que se recebe por um pós-crédito numa das cidades mais modernas e tecnologicamente avançadas da Terra. Não vou sair daqui até essa lanchonete fazer um acerto, seja devolvendo meu pós-crédito, seja repondo um jarro de creme fresco para que possa tomar meu café. Com a mão sobre o ombro de Joey, Al Hammond o observou com atenção. Qual é o problema, Joey? Primeiro, meu cigarro. Depois o catálogo, obsoleto há 2 anos. E agora estão me servindo creme de uma semana atrás. Não entendo, Al. Bebo café puro, disse Al. E vai até o helicóptero para que possam levar Hamster ao moratório. Eu e o resto do grupo vamos esperar na nave, até você voltar. Depois seguiremos até o escritório mais próximo da sociedade para passar um relatório completo. Joey pegou a xícara de café e viu que o café estava frio, inerte e velho. Um bolor espumoso cobria a superfície. Ele baixou a xícara com repulsa. O que está acontecendo? Pensou. O que está acontecendo comigo? Sua repulsa transformou-se de uma só vez num pânico estranho e nebuloso. Vamos, Joey, disse Al, a mão segurando com firmeza o ombro dele. Esquece o café. Não é importante. O que importa é levar Hamster para... Sabe quem me deu aquele pós-crédito? Pat Conley. E na mesma hora fiz o que sempre faço com dinheiro. Torrei com qualquer coisa. Como a xícara de café do ano passado. Ele desceu do banco, impelido pela mão de Al Hammond. Que tal ir comigo para o moratório? Preciso de apoio, especialmente para conversar com ela. O que deveríamos fazer? Culpar Hamster? Dizer que foi decisão dele que todos fôssemos aluna? Essa é a verdade. Ou talvez devêssemos dizer outra coisa a ela. Dizer que a nave dele sofreu um acidente. Ou que ele morreu de causas naturais. Mas Hamster vai acabar sendo ligado a ela, disse Al. Lhe dirá a verdade. Então você tem que contar a verdade. Eles saíram da lanchonete e foram até o helicóptero que pertencia ao moratório Entes Queridos. Talvez eu deixe que Hamster conte a ela, disse Joe enquanto embarcavam. Por que não? A decisão de irmos à Luna foi dele. Deixe que ele mesmo conte. E ele está acostumado a falar com ela. Pronto, senhores? Perguntou Vogelsang, sentado diante dos controles do helicóptero. Podemos iniciar nossos passos dolorosos até a morada final do Sr. Hamster? Joey suspirou e olhou para fora, pela janela do helicóptero, fixando a atenção nos prédios que compunham as instalações do campo de Zurique. Sim, decole, disse Al. Quando o helicóptero saiu do solo, o dono do moratório apertou um botão no painel de controle. Por toda a cabine, a partir de uma dezena de fones, o som da missa Solemes de Beethoven vibrava com toda a intensidade. As diversas vozes dizendo Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Repetidas vezes, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Acompanhadas por uma orquestra sinfônica multiplicada eletronicamente. Sabia que Toscanini costumava cantar junto com os cantores enquanto regia uma ópera? Disse Joey. Que em sua gravação da Traviata é possível ouvi-lo durante a área? Sempre. Libera? Não sabia disso, respondeu Al. Ele via os conductos lustrosos e robustos de Zurique passando abaixo, uma procissão digna e imponente que Joe também se pegou observando. Libera-me, Domine, disse Joey. O que significa? Joey disse. Significa, Deus tenha piedade de mim. Você não sabia? Não é algo que todo mundo sabe? O que te fez pensar nisso? Disse Al. A música, maldita música, disse Avon Vogelsang.
Desliga a música. Hamster não pode ouvi-la. Sou o único que consegue ouvi-la. E não estou com vontade, Paraal falou. Você não quer ouvir, quer? Al disse. Calma, Joey. Estamos carregando nosso empregador morto para um lugar chamado Moratório Entes Queridos, disse Joey. E ele me pede calma, sabe? Hamster não tinha que ir conosco à Luna. Ele poderia ter nos enviado e ficado em Nova York. E agora, de todos os homens que conheci, que mais amava a vida, que vivia com mais plenitude, foi... O conselho do seu companheiro de pele morena é bom. O dono do moratório entrou na conversa. Que conselho? Disse Joey, para se acalmar. Von Vogelsang abriu o porta-luvas do painel de controle do helicóptero. Entregou a Joey uma caixa alegre e multicolorida. Mastiga um desses, Sr. Chip. Chiclete tranquilizante, disse Joey, aceitando a caixa. Refletindo, ele abriu. Chiclete tranquilizante sabor pêssego e disse a Al. Tem que aceitar? Deveria, disse Al. Hamster nunca teria tomado um tranquilizante em circunstâncias do tipo. Glenn Hamster nunca tomou um tranquilizante na vida. Sabe o que eu estou percebendo agora, Al? Ele deu a própria vida para salvar a nossa, de uma maneira indireta. Muito indireta, disse Al. Chegamos. O helicóptero havia começado a descer na direção do alvo pintado num terraço. Você acha que consegue se recompor? Consigo me recompor quando ouvir a voz de Hamster novamente. Quando souber que alguma forma de vida, meia-vida, ainda está lá. O dono do moratório disse animado. Eu não me preocuparia quanto a isso, Sr. Chip. Geralmente obtemos um fluxo protofazônico adequado, a princípio. É mais tarde, quando o período de meia-vida estiver se expandindo, que a angústia aparece. Mas com planejamento sensato, isto pode ser evitado durante muitos anos. Desligou o motor do helicóptero, tocou um pino que fez a porta da cabine deslizar. Twink! Bem-vindos ao moratório, entes queridos, disse, conduzindo os dois para fora do helicóptero e para o campo de pouso do terraço. Minha secretária particular, senhorita Benson, os acompanhará até um saguão de consultas. Se puderem aguardar lá, sendo subliminarmente induzidos à paz de espírito pelas cores e texturas que o cercam, pedirei para que lhes levem o Sr. Hamster assim que meus técnicos estabelecerem contato com ele. Quero estar presente em todo o processo, disse Joey. Quero ver os seus técnicos trazendo-o de volta. Para Al, o dono do moratório disse. Talvez, sendo seu amigo, você possa fazê-lo entender. Temos que esperar no saguão, Joey, disse Al. Joey olhou para ele ferozmente. Mucama. Todos os moratórios funcionam assim, disse Al. Vem comigo para o saguão. Quanto tempo vai demorar? Joey perguntou ao dono do moratório. Saberemos, de um jeito ou de outro, nos primeiros 15 minutos. Se não tivermos um sinal mensurável nesse intervalo, vocês só vão tentar por 15 minutos? Paraal disse. Eles só vão tentar por 15 minutos trazer de volta um homem maior do que todos nós juntos. Ele sentiu vontade de chorar, alto. Vem, falou Al. Vamos. Vem você, repetiu Al. Para o saguão. Joey seguiu até o saguão. Cigarro? Disse Al, sentando-se no sofá de couro de búfalo sintético. Ele estendeu seu maço para Joey. Tão velhos, disse Joey. Ele não precisava pegar um, tocar um para saber. É, estão mesmo. Al guardou o maço. Como sabia? Ele esperou. Você desanima mais fácil do que qualquer um que eu já encontrei. Temos sorte de estarmos vivos. Poderíamos ser nós, todos nós, naquela bolsa térmica. E Hamster, sentado aqui nesse saguão com essas cores doidas, olhou para o relógio. Joey disse. Todos os cigarros do mundo estão velhos. Examinou seu próprio relógio. 10 minutos. Ponderava com muitos pensamentos meditativos, desarticulados e desconexos, que nadavam por ele como peixes prateados. Medos, aversões moderadas e apreensões, todos os peixes prateados circulando de volta para recomeçar sob a forma de medo. Se Hamster estivesse vivo, sentado aqui nesse saguão, tudo estaria bem. Sei disso, mas não sei porquê. Ele se perguntava o que estaria acontecendo naquele momento
entre os técnicos do moratório e os restos mortais de Glenn Hunster. Você se lembra dos dentistas? Não me lembro, mas sei o que eram. Os dentes das pessoas costumavam estragar. Isso eu entendo, disse Al. Meu pai me contou como era a sensação de espera no consultório de dentista. Toda vez que a assistente abria a porta, você pensava, vai acontecer. A coisa que temia a vida toda. E é o que está sentindo agora? Perguntou Al. Eu sinto, nossa. Por que aquele bobão sem graça que dirige esse lugar não entra aqui e diz que ele está vivo? Ou que não está, uma coisa ou outra, sim ou não. Quase sempre é assim, estatisticamente, como disse Vogelsang. Nesse caso não será, não. Não tem como você saber isso. Joey disse, será que Ray Hollis tem um posto aqui em Zurique? É claro que tem. Mas quando você conseguir colocar um precog aqui dentro, já saberemos de todo modo. Ligarei para um precog, disse Joey. Colocarei um na linha agora mesmo. Ele se levantou de repente, perguntando-se, onde encontraria um videofone? Me dá 25 centavos? Al fez que não com a cabeça. Certa forma, disse Joey, você é meu empregado. Tem que fazer o que eu mando, ou está demitido. Assim que Hunster morreu, assumi a direção da firma. Sou responsável desde que a bomba detonou. Foi minha decisão trazê-lo aqui. É minha decisão alugar os serviços de um precog por alguns minutos. 25 centavos? Ele estendeu a mão. A Hunster e Associados, disse Al, sendo dirigida por um homem que não consegue ficar com 50 centavos no bolso. Tome os 25. Ele tirou a moeda do bolso. Jogou para Joey. Quando fizer o cheque do meu pagamento, acrescenta isso. Joey saiu do saguão e andou sem rumo por um corredor, esfregando a testa exausto. Este é um lugar antinatural, pensou. No meio do caminho entre o mundo e a morte. Eu sou o chefe da Hunster e Associados agora. Ele percebeu, com exceção de ela, que não está viva e só pode falar se eu vier aqui e pedir para que a revivam. Sei das especificações do testamento de Glenn Hunster, que agora passaram a ter efeito automaticamente. Devo assumir até que ela ou os dois, caso ele possa ser reavivado, decida quem me substituirá. Eles têm que concordar. Ambos os testamentos tornam isso obrigatório. Talvez, pensou, decidam que posso ficar na função de forma permanente. Isso nunca vai acontecer, deu-se conta. Não para alguém que não consegue administrar suas próprias responsabilidades fiscais. Isso é mais uma coisa que um precog de Hollis saberia, deu-se conta. Posso descobrir com ele e se serei promovido a diretor da firma ou não. É algo que valeria a pena saber, junto com todas as outras coisas. Tenho que contratar o precog de qualquer maneira. Para que lado tem um videofone público? Perguntou um funcionário do moratório de uniforme. O funcionário apontou. Obrigado. Ele disse e seguiu andando devagar, chegando finalmente ao videofone público. Ergueu o fone, esperou ouvir o sinal, depois colocou a moeda que Al lhe havia dado. O videofone disse, sinto muito, senhor, mas não posso aceitar dinheiro obsoleto. A moeda saiu tinindo da base do videofone, foi parar nos seus pés, expelida com repugnância. Como assim? Perguntou ele, curvando-se desajeitadamente para reaver a moeda. Desde quando uma moeda de 25 centavos da Confederação Norte-Americana é obsoleta? Sinto muito, senhor, disse o videofone. A moeda que colocou em mim não era um quarter da Confederação Norte-Americana, mas uma emissão já fora de circulação da Casa da Moeda da Filadélfia, nos Estados Unidos da América. É de interesse meramente numismático. Agora, Joe examinou a moeda e viu, na superfície embaçada, o perfil em baixo relevo de George Washington e a data. A moeda tinha 40 anos. Como o videofone dissera, estava fora de circulação há muito tempo. Está com dificuldade, senhor? Um funcionário do moratório perguntou, aproximando-se com uma atitude cortês. Viu o fone expelir sua moeda. Posso examiná-la? Ele estendeu a mão e Joe lhe deu o quarter americano. Trocarei com você uma ficha atual de 10 francos suíços, por isto, que o videofone aceitará. Ótimo, disse Joe. Fez a troca, colocou a ficha de 10 francos no videofone
discou um número internacional gratuito de Hollis. Hollis Talentos, uma voz feminina polida disse em seu ouvido, e na tela o rosto de uma garota modificada com auxílio estético artificial de natureza avançada manifestou-se. Ah, Sr. Chip, a garota o reconheceu. O Sr. Hollis nos deixou um aviso de que o senhor iria ligar. Ficamos esperando a tarde toda. Precogs, pensou Joey. Sr. Hollis, disse a garota, instruiu-nos a passar sua ligação para ele. Quer cuidar das suas necessidades pessoalmente. Poderia esperar um momento, enquanto transfiro a ligação? Só um momento, então, Sr. Chip. A próxima voz que ouvirá será a do Sr. Hollis, se Deus quiser. O rosto desapareceu, ele ficou diante de uma tela cinza vazia. O rosto azul e austero de olhos fundos foi entrando em foco, um semblante misterioso flutuando sem pescoço ou corpo. Os olhos lembravam de joias imperfeitas. Brilhavam, mas as facetas estavam erradas. Os olhos refletiam luz em direções irregulares. Olá, Sr. Chip. Então ele é assim, pensou Joey. As fotografias não captavam isso, os planos e superfícies imperfeitos, como se todo o frágil edifício tivesse desmoronado uma vez, quebrado, colado de novo, mas não exatamente como era antes. A sociedade, disse Joey, receberá um relatório completo sobre como você assassinou Glenn Hunster. Eles têm muitos talentos jurídicos. Você passará o resto da vida nos tribunais. Esperou, mas o rosto não reagiu. Sabemos que foi você. Ele disse e sentiu a futilidade daquilo, a falta de sentido do que estava dizendo. Quanto ao propósito de sua ligação, Hollis disse com uma voz escorregadia que, para Joey, lembrava cobras se arrastando umas sobre as outras. Sr. Hunster não vai? Tremendo, Joey pôs o fone de volta no gancho. Voltou pelo corredor de onde viera. Chegou mais uma vez ao saguão em que Al estava sentado, aborrecido, tentando juntar os pedaços, secos, feito pó do que um dia fora um cigarro. Houve um momento de silêncio e Al levantou a cabeça. É não, disse Joey. Vogelsang veio procurar você, disse Al. Ele agiu de modo muito estranho. Ficou óbvio o que estava acontecendo lá atrás. Pode apostar que está com medo de lhe dizer diretamente. Ele provavelmente vai fazer um longo discurso, mas no final das contas, é o que você está dizendo. A resposta será não. E agora? Esperou. Agora, pegamos Hollis, disse Joey. Não vamos pegar Hollis. A sociedade, ele parou. O dono do oratório havia entrado em silêncio no saguão, parecendo nervoso e perturbado, mas tentando, ao mesmo tempo, emitir uma aura de bravura imparcial e abnegada. Fizemos o que podíamos. A temperatura é tão baixa, o fluxo de corrente é quase livre de obstáculos. Não há nenhuma resistência perceptível a menos 150 gramas. O sinal deveria ter irrompido claro e forte, mas tudo que conseguimos no amplificador foi um zumbido de 60 ciclos. Lembre-se, no entanto, de que não supervisionamos a instalação original da bolsa térmica. Tenha isso em mente. Al disse, temos isso em mente. Ele se levantou num movimento cerimonioso, ficou de frente para Joey. Acho que é isso. Vou falar com ela, disse Joey. Agora, disse Al, melhor esperar até saber o que vai dizer. Conte a ela amanhã. Vai para casa, dorme um pouco. Ir para casa, disse Joey. É ter que encontrar Pat Calmer. Também não estou em condições de lidar com ela. Fique num quarto de hotel aqui em Zurique, disse Al. Desapareça. Eu volto para a nave, conto aos outros, informo a sociedade. Você pode delegar isso a mim por escrito, disse a Vogelsang. Traga uma caneta e uma folha de papel. Sabe com quem eu estou com vontade de falar? Disse Joey, enquanto o dono do moratório saía correndo em busca de caneta e papel. Wendy Wright. Ela saberá o que fazer. Valorizo sua opinião. Por que será? Eu me importo. Mal a conheço. Notou então que uma música de fundo sutil pairava no saguão. Estivera lá o tempo todo. A mesma do helicóptero. Dias, Cyclone in Favila, Teste David concebila. Di, esire, di, la,
O Requiem diverte, percebeu. Von Vogelsang, provavelmente ele mesmo, com as próprias mãos, ligava o som às 9 da manhã, todos os dias, ao chegar para o trabalho. Quando conseguir seu quarto no hotel, disse Al, eu poderia convencer Wendy Wright a aparecer lá. Isso seria imoral, disse Joy. O quê? Al o encarou fixamente. Num momento como este, quando toda a organização está prestes a afundar no esquecimento, a menos que você se recomponha, qualquer coisa que o faça funcionar é desejável, necessária, na verdade. Volte ao videofone, ligue para um hotel, volta aqui, diga-me o nome do hotel e todo o nosso dinheiro é inútil, disse Joy. Não posso usar o telefone, a menos que encontre um colecionador de moedas que troque meu dinheiro por 10 francos suíços de emissão atual. Nossa, disse Al. Ele soltou o ar num suspiro sonoro e balançou a cabeça. A culpa é minha? Perguntou Joey. Eu fiz aquela moeda que você me deu ficar obsoleta? Sentiu raiva. De algum jeito esquisito, disse Al. Sim, a culpa é sua, mas não sei como. Talvez um dia eu consiga entender. Ok, vamos os dois voltar a Platfall 2. Você pode encontrar o Ed Wright lá e levá-la a um hotel. Quantos temos é futuro? As vozes cantaram. Quando se aventurou um discurso. Com o que vou pagar o hotel? Não vão querer nosso dinheiro, como o videofone não quis. Xingando, Al puxou sua carteira e examinou as notas. Estas estão velhas, mas ainda em circulação. Inspecionou as moedas no bolso. Estas estão fora de circulação. Jogou as moedas no carpete do saguão, livrando-se delas, como o videofone havia feito, com repulsa. Fique com as notas. Entregou as cédulas a Joey. Aí tem o suficiente para o quarto de hotel por uma noite. Jantar e alguns drinks para vocês dois. Enviarei uma nave de Nova York amanhã para buscá-los. Eu lhe devolverei esse dinheiro. Como diretor temporário da Hamster Associados, receberei um salário maior. Serei capaz de pagar todas as minhas dívidas, incluindo os impostos atrasados, penalidades e multas que o pessoal do imposto de renda. Sem Pat Conley, sem a ajuda dela? Posso colocá-la para fora agora? Disse Joey. Al disse, eu duvido. Este é um novo começo para mim. Começo de uma vida nova. Sou capaz de dirigir a firma, disse a si mesmo. Com certeza não cometerei o erro de Hamster cometeu. Hollis, fazendo-se passar por Stanton Mick, não seduzirá a mim e aos meus inerciais para deixarmos a terra e ficarmos ao seu alcance. Na minha opinião, disse Al com sinceridade, na minha opinião, você tem uma vontade de falhar. Nenhuma combinação de circunstâncias, incluindo esta, vai mudar isso. O que eu tenho, na verdade, disse Joey, é uma vontade de ser bem-sucedido. Glenn Hamster viu isso, motivo pelo qual especificou em seu testamento que eu assumiria no caso de sua morte e da falha do moratório entes queridos em reanimá-lo para a meia-vida, ou de qualquer outro moratório bem conceituado, conforme indicação minha. Dentro dele sua confiança ressurgia. Ele agora via as múltiplas possibilidades à frente, tão claras quanto se tivesse habilidades de precog. Então se lembrou do talento de Pat, que ela era capaz de fazer com precogs, com qualquer tentativa de previsão do futuro. Cantam as vozes. Interpretando sua expressão, Al disse, você não vai colocá-la para fora. Não com o que ela é capaz de fazer. Alugar um quarto no Hotel Zurich Roots, decidiu Joe, conforme a sugestão que você fez. Mas pensou, Al está certo. Não vai funcionar. Pat, ou até algo pior, interferirá para me destruir. Estou condenado, no sentido clássico. Uma imagem atirou-se em sua mente, agitada e exausta.
um pássaro preso em teias de areia. A passagem do tempo pairava na imagem, e isso o assustou. Esse aspecto parecia literal e real, e pensou, profético, mas não conseguia compreender exatamente como. As moedas, pensou, fora de circulação, rejeitadas pelo vidifone, itens de colecionador, como as que se encontram nos museus. É isso? Difícil saber. Na verdade, ele não entendia. Mostro bem, cantavam as vozes. É natural, com a criatura. Elas continuaram cantando, cantando e cantando sem parar. As vozes.